Bom dia a todos, aqui é Rafael Rodrigues, advogado da Rodrigues Pinheiro Advocacia, escritório responsável pelo patrocínio da ação que cuida da dispersão das letras em nome do Simpaf, dos trabalhadores da Codevasf. Quero trazer aqui informações a respeito do último julgamento que nós tivemos, que ocorreu no dia 4 de dezembro, no Tribunal Superior do Trabalho. E o que aconteceu nesse julgamento do dia 4 de dezembro? O Tribunal Superior do Trabalho, depois de um julgamento que aconteceu em novembro, acolheu um agravo de instrumento da União Federal e entendeu que deveria ser apreciado o recurso de revista da União Federal, que é o recurso que vai tratar do mérito, o debate, o objeto do processo no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse julgamento, por maioria, 2 votos a 1, vencido o ministro Augusto César, ficou entendido que deveria ser apreciada a tese arguida pela União Federal sobre a nulidade do acordo. A União Federal vinha arguindo que não teve participação na celebração desse acordo, o que, em defesa, o sindicato alega que não é verdade, porque teve participação das pastas ministeriais responsáveis pela celebração desse acordo, mas a União sustenta essa tese. E o que aconteceu? Fazendo aqui um pequeno resgate aqui do histórico dessa ação, mas de modo sucinto, a União aqui na Vara do Trabalho, na primeira instância, requereu a sua admissão como terceiro interessado e a decretação da nulidade do acordo celebrado entre a Codevasf e o Simpaf. O juiz não admitiu a União no processo. A União, então, recorreu para o Tribunal Regional do Trabalho, pedindo a admissão no processo como terceira interessada e a nulidade do acordo. O Tribunal Regional do Trabalho acolheu o recurso da União somente para que ela fosse admitida no processo como terceira interessada e mandou voltar o processo para a Vara do Trabalho para que o juiz do trabalho, então, apreciasse o seu pedido de nulidade. O juiz, então, apreciou o pedido de nulidade e indeferiu o pedido de nulidade formulado pela União Federal por entender, de acordo com uma súmula do TST, de que somente por ação rescisória seria possível desconstituir esse acordo. A União interpôs novo recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, já admitida como terceira interessada, reiterando a tese dela de que o acordo deveria ser decretado nulo. O Tribunal Regional do Trabalho, então, negou o provimento ao seu recurso, mantendo o mesmo entendimento do juiz do trabalho, no sentido de que somente por ação rescisória. E, como vocês poderão relembrar no nosso vídeo anterior, a ação rescisória prescreveu o prazo, decaiu o prazo para o seu ajuizamento no ano de 2013. Diante dessa decisão, a União Federal interpôs o recurso de revista. O recurso de revista, pessoal, primeiro, ele tem uma análise preliminar aqui pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E ele disse, olha, esse recurso não reúne os requisitos necessários para serem apreciados pelo TST, justamente porque contraria a súmula que diz que somente seria cabível a ação rescisória. Então, a União Federal entrou com um agravo de instrumento diretamente aqui no Tribunal Superior do Trabalho. E aí, então, eu passo para esse esquema aqui que explica um pouco mais a sistemática do processo no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Quando a União impetrou esse agravo de instrumento aqui, numa primeira análise, a ministra relatora Kátia Arruda tinha entendido que que o recurso da União não deveria ser apreciado. Só um pequeno detalhe, pessoal. O agravo de instrumento, ele traz os argumentos para o Tribunal Superior do Trabalho do porquê o seu recurso de revista, que foi trancado aqui pelo presidente do Tribunal Regional, deveria ser apreciado. Esse é o fundamento e é o debate que se trava no agravo de instrumento. Então, quando a ministra relatora Kátia Arruda analisou a primeira vez o agravo de instrumento da União, ela disse, olha, esse recurso de revista que foi trancado aqui pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ele não tem condições de ser apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque contraria a súmula do TST, que diz que somente por ação rescisória seria cabível a ação. Então, contra essa decisão monocrática, que quer dizer sozinha, decisão que o relator proferiu sozinho, sem a participação dos seus demais pares, do órgão colegiado, contra essa decisão foi que a União interpôs um agravo interno. O que é esse agravo interno? O agravo interno
é o recurso que cabe contra a decisão monocrática, contra a decisão proferida pelo relator do processo no tribunal de modo sozinho, sem a participação dos seus pares. Então, é um recurso em que a parte pede a apreciação do órgão colegiado. Quando aconteceu esse julgamento no mês de novembro do ano passado, do agravo interno, a turma entendeu que o recurso de revista da União deveria ser analisado. Então deram provimento ao agravo interno, passaram para a análise do agravo de instrumento para dizer o agravo de instrumento deve ser provido porque nós devemos analisar o recurso de revista da União. Então foi esse o julgamento que aconteceu em novembro. E quando o tribunal decidiu que deveria julgar o recurso de revista da União, foi designado então o julgamento do dia 4 de dezembro de 2019, que é o objeto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Então aqui no dia 4 de novembro de 2019, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, vencido o ministro Augusto César, entendeu que deveria ser acolhido em parte o recurso de revista da União para afastar a necessidade de ajuizamento de ação rescisória, e o tribunal entendeu que ele não poderia avançar na questão do pedido da União sobre a nulidade ou não do acordo celebrado entre o Simpaf e a Codevasf. O que o tribunal fez foi uma decisão processual. Ele diz o seguinte: olha, o que o TRT decidiu nesse caso, de que somente por ação rescisória, não se aplica no processo, nesse caso aqui do acordo celebrado entre o Simpaf e a Codevasf. Mas nós não podemos julgar esse pedido agora, porque isso não foi apreciado pelo juiz do trabalho, pela primeira instância. O que o juiz do trabalho disse era que somente seria cabível a ação rescisória. Então, essa decisão do TST diz o seguinte: olha, não é o caso exclusivo de ação rescisória. Então, juiz, aprecie novamente essa matéria sobre uma perspectiva de que não é o caso de ação rescisória, ou seja, aprecie o mérito do pedido de nulidade desse acordo. Como eu disse aos senhores e às senhoras, essa decisão foi por maioria, ela não foi unânime. 3 ministros participaram desse julgamento: a relatora, o ministro Augusto César, que ficou vencido, que abriu uma divergência, né, no sentido de que a União teve outras oportunidades para tentar pedir a nulidade desse acordo e que o seu pedido não é cabível nesse momento, né? E qual é a situação que nós nos encontramos agora? No período de dezembro e janeiro, o Tribunal Superior do Trabalho e os demais tribunais superiores estavam de recesso. As atividades forenses no TST retornaram agora no dia 3 de fevereiro. O processo, nesse momento, quem consultar o andamento dele no site do TST, vai verificar que está aguardando justificativa de voto do ministro Augusto César. Porque quando ele abriu a divergência, ele elaborou um voto distinto do voto da relatora, que foi acompanhado pelo outro ministro. Então, ele vai apresentar esse voto dele, e nós estamos agora, nesse momento, aguardando a publicação do acórdão contendo o voto da relatora e o voto de divergência do ministro Augusto César. E aí aqui nós temos alguns caminhos a percorrer. É claro que, pessoal, que tudo que eu estou falando a partir desse momento são hipóteses, porque nós ainda não tivemos acesso à íntegra do acórdão, à íntegra dos fundamentos que levaram a sexta turma a acolher o recurso da União Federal e mandar o processo de volta para a primeira instância. Mas o que nós estamos antevendo são algumas possibilidades. A primeira delas é, tendo em vista que já há um entendimento de que somente por ação rescisória é possível questionar a validade desse acordo, e esse entendimento é um entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos a possibilidade de questionar essa decisão da sexta turma mediante um recurso para a sessão de dissídios do Tribunal Superior do Trabalho. E na sessão vai ter um colegiado maior, vai ter a participação de mais ministros e a gente consegue ampliar esse debate. Não sendo viável a interposição de recurso, o processo retorna para a primeira instância para que essa sim aprecie o mérito do pedido de nulidade do acordo. Então a situação do processo é essa. Então logo seja publicado o acordo, nós faremos a nossa análise, há uma indicação preliminar
mas que ainda carece de análise, no sentido de que a gente apresente esse recurso para a sessão de dissídio, mas somente quando for publicado o acórdão é que a gente vai poder definir essa estratégia e, naturalmente, que nós vamos comunicar os senhores e as senhoras, talvez com um próximo vídeo, para esclarecer qual é o encaminhamento que vai ser adotado pela assessoria jurídica do Simpaf. Um forte abraço a todos.